Ai, o barulho do tiro de chumbinho não é tão alto assim. Pra que você usa isso? É uma boa pergunta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal sobre pressão, onde a gente fala um pouquinho sobre os aspectos do tiro de pressão esportivo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso de protetores auriculares no tiro, ou abafadores, né? Tem algumas diferenças entre eles, mas é basicamente um tapa-ouvido, né? Um tapa-ouvido. Aí tem uns nomes bonitinhos que o pessoal aí gosta de chamar. E por quê? Por que utilizar o abafador ou protetor auricular no tiro de pressão, sendo que o estampido das armas de pressão não é tão alto assim a ponto de agredir o tímpano e causar aí uma lesão, alguma coisa nos seus ouvidos, assustar, não é tão alto a ponto de causar essa lesão nos seus ouvidos. Então, por que utilizar? Por que utilizar? Primeiramente, os tipos de abafadores ou protetores auriculares que existem hoje no mercado. Existem aqueles específicos de tiro que são vou colocar uma foto aqui, os abafadores normais, esse. A gente tem os abafadores eletrônicos, né, que são também para tiro, e os protetores auriculares. Os protetores auriculares, eles são genéricos, são utilizados em indústria, nas mais diversas atividades, não específicas do tiro. Os abafadores normais, o que eles fazem? Eles abafam o som que entra, ele impede que o som entre no seu ouvido de uma forma muito alta, e como eles são forrados por dentro, ele meio que dá uma abafada no som alto que entra, que é feito no ambiente. Ele abafa, como o seu ouvido está completamente abafado, ele abafa o som lá dentro, não deixando esse som chegar muito alto nos seus tímpanos. Já os abafadores eletrônicos, que são esses bem utilizados em tiro de fogo, eles são desenvolvidos para que se abafe os sons muito altos, mas que os sons baixos consigam entrar de uma forma quase que normal. Ele está abafando, então não chega a ser normal. Mas ele concentra o abafamento do som nos sons muito altos, que seria interessante utilizar no tiro de fogo, por conta de atletas de DSC e PSC, tiro de precisão com armas de fogo, porque você tem que ouvir constantemente os comandos dos árbitros, você tem que ouvir o apito do cronômetro e tudo mais. Então, o que eles fazem? Eles abafam muito os sons muito altos, mas não abafam tanto os sons mais baixos. Então você consegue ouvir as pessoas falando, você consegue ouvir o apito do cronômetro, você consegue ouvir as coisas normais do ambiente, mas os sons muito altos, que seria do estampido do tiro, ele abafa. É basicamente esse a intenção do abafador eletrônico. E nós temos também os protetores auriculares. Os protetores auriculares que são genéricos, eles são como se fosse de EPI, né, de equipamento de proteção individual, que é utilizado em fábricas, em
em profissões que você lida com barulho constante, são utilizados esse tipo de protetor auricular. Esses, eles simplesmente tapam o seu ouvido. Eles fecham o seu ouvido. Não tem essa de abafamento de som alto, som baixo, não tem essa. Ele simplesmente bloqueia. Ele simplesmente fecha o seu ouvido. Tem esses de plástico que são... Ele tem camadas que você insere e ele cria meio que um vácuo dentro do seu ouvido e fecha completamente. E tem esse também do tipo, que é tipo uma espuminha, que você aperta ele fica fininho, aí você insere e com o tempo ele vai expandindo e fecha completamente o seu ouvido. São esses basicamente os tipos de protetores auriculares e abafadores que a gente tem hoje em dia e que são utilizados no tiro. Por que utilizá-los? Por que utilizar esse tipo de equipamento em provas de pressão onde o estampido não é tão alto e não chega a incomodar? Por quê? Seria basicamente não para proteger o seu ouvido, a sua audição, seria para aumentar o seu nível de concentração. Seria basicamente para isso que é utilizado no tiro de pressão os abafadores, os protetores auriculares. É para você se concentrar melhor, para você se focar melhor e não se deixar influenciar pelo ambiente, pelas coisas que estão acontecendo, pelas conversas paralelas e hoje em dia a ISSF, antigamente as provas de tiro eram muito chatas, eram locais fechados, ninguém podia entrar e era aquele clima de concentração total e era muito chato, ninguém nem queria saber. E hoje em dia a ISSF quebrou esse paradigma e trouxe a torcida, trouxe o público para dentro do stand de tiro. E isso tornou acessível ao público, e era justamente essa a intenção da ISSF. Isso já faz um tempo, em que eles colocaram arquibancadas nos clubes de tiro e trouxe a torcida, e junto com o público, o que vem? Vem a torcida, e pessoal gritando, batendo palma, tocando apito na hora que você está atirando e fazendo aquela algazarra para justamente te desconcentrar e torcendo, né? A torcida é assim. Então foi uma medida que a ISSF trouxe para trazer o público para o tiro, mas com isso veio essa perturbação do ambiente para desconcentrar o atirador e realmente o cara ter que lutar contra aquilo. E justamente nesse contexto que se usa os protetores auriculares. Os protetores auriculares são não para te proteger contra o estampido, mas sim para te bloquear do ambiente, para você entrar numa viagem introspectiva, né? Para você se voltar para dentro de si. No meu caso, no meu exemplo pessoal, eu gosto muito de usar esse tipo aqui, que é o protetor auricular do tipo EPI, que é aquele que bloqueia. Inclusive, eu já vi em provas pessoas usando o protetor auricular do tipo EPI mais o abafador, para justamente bloquear completamente qualquer estímulo do mundo exterior. Mas no meu caso eu uso esse de EPI, que já você insere ele até o fundo dos ouvidos, ele cria um vácuo dentro do seu ouvido e bloqueia completamente qualquer barulho. É claro que ele não bloqueia 100%, você não fica completamente, mas os sons ambiente ficam, eu diria aí que cai para 5, 10% o que você ouve
externo, e você se volta justamente se volta para dentro de você. No meu caso, eu utilizo o protetor auricular justamente para auxiliar no meu foco que foi o tema do vídeo passado, para que eu consiga realizar o meu checklist mental de uma forma completamente eu e eu mesmo. Quando eu coloco um protetor auricular, é possível ouvir, como você está fechado, o seu tímpano ele não para de funcionar, ele continua funcionando. Então, o que acontece? Tudo que acontece no seu corpo, você consegue ouvir. Você consegue ouvir a sua respiração, você consegue ouvir os seus batimentos cardíacos, você consegue ouvir as suas juntas rangendo. É muito incrível, é muito legal, porque você bloqueia completamente o mundo externo e se volta para dentro de você. Você tendo esses sentidos do seu corpo aguçado, você se isola completamente do mundo exterior, e se volta para o seu mundinho. Você consegue ouvir sua respiração, seu batimento cardíaco, e assim, você consegue fazer esse controle de respiração, você ouve o ar entrando, você ouve o ar saindo, você ouve o seu batimento cardíaco, com exercícios, inclusive isso tem até uma certa controvérsia aí no mundo acadêmico, mas sim, é possível você intencionalmente diminuir os seus batimentos, o seu ritmo cardíaco. É possível. Tem aí uma certa discussão no mundo dos estudiosos e das pesquisas e tal, mas é possível você intencionalmente, através da sua respiração, diminuir intencionalmente o seu ritmo cardíaco. E isso é muito relevante na hora do seu tiro, na hora da sua tomada de posição. Você ouve a sua respiração, você ouve o seu batimento cardíaco, e o que o pessoal está falando lá não entra, porque você está completamente focado no seu interior. Isso é que é fantástico no uso de protetores auriculares. Desculpa, espirrei. Isso é que é bacana no uso do protetor auricular. Não é para te proteger contra estampido do tiro, que realmente no tiro de pressão o estampido é baixo, não há necessidade de proteção, você não vai se assustar, porque é um barulho baixo. Mas o legal, a intenção de se utilizar esse equipamento no tiro de pressão é você entrar numa viagem introspectiva, numa viagem, você entra dentro do seu corpo e você controla melhor a sua respiração, porque você está ouvindo. É uma coisa que no cotidiano você nem tem o menor controle. Seu batimento cardíaco, você escuta o seu batimento cardíaco com os ouvidos completamente tapados, e os seus sentidos, eles são aguçados com isso, porque é uma coisa que no dia a dia, na correria do dia a dia, você não dá a menor atenção para o seu ritmo cardíaco, para o seu ritmo respiratório, você não está nem aí. Eu, por exemplo, só vou me dar conta do meu batimento cardíaco, da minha frequência respiratória, quando eu subo um lance de escada. Aí chego lá em cima e falo, porra, coração batendo, respiração acelerada. Falo, porra. Ou então vou brincar com meu filho, dou um pique aqui de 10 metros, chega no fim e falo, cacete, tô fora de forma, coraçãozão batendo, respiração. E é uma coisa que você não se dá conta no dia a dia, no seu cotidiano. Se você está exercendo aí sua função no seu trabalho, está dirigindo seu carro, você não está nem prestando atenção no seu ritmo cardíaco, você não está prestando atenção no seu ritmo respiratório, não faz a menor diferença. Você só se lembra disso quando realmente acontece esse tipo de situação. Você dá um pique, sobe o lance de escada e você fala, pô, agora sim estou respirando. Não, você está respirando o dia inteiro, só que você nem percebe. Quando você coloca o protetor auricular e se descola do mundo e entra para dentro de você,
você ouve, você sabe se você tem que puxar muito ar, se você tem que puxar menos ar, você ouve o seu batimento cardíaco. E aí, através da respiração, você consegue diminuir essa frequência cardíaca, você consegue se concentrar melhor, você não presta atenção nas outras coisas, os barulhos que saem, você consegue ouvir o seu estômago roncando, seus movimentos peristálticos, você consegue ouvir, e isso se torna mais alto do que as pessoas conversando, e o seu cérebro tende a focar no mais imediato, no mais perto. E como esses sons são mais altos que os sons de fora, seu cérebro acaba concentrando mais nisso. E com o treinamento, você controla ele, controla essas ações de respiração e controle de batimento cardíaco, e, e você consegue focar melhor nas ações que você tem que tomar naquele momento, e na hora do tiro, na hora do disparo, você está concentrado na sua respiração, você está concentrado no seu arco de movimento, você está concentrado no esmagado do gatilho, e na sua frequência cardíaca, porque esses sons estão muito altos na sua cabeça e não as conversas e os barulhos externos que porventura possam estar acontecendo no momento. Então, é para isso que se usa o tapa-ouvido. Né? O povo inventa nomezinho bonito para tudo. Abafador de ruído. É o tapa-ouvido. Para isso que você põe o tapa-ouvido, cara. Para entrar dentro de você mesmo, e você acaba tendo um controle espetacular do seu próprio corpo, cortando completamente a ligação da sua audição com o mundo exterior. Seu cérebro se volta para o seu interior, e é uma coisa fantástica. Numa prova de tiro isso é maravilhoso, porque o tiro é você com você mesmo, é você ali segurando sua arma, e todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, têm que ser levadas em conta, e o controle delas se torna mais fácil, né, quando você tem o foco completamente nelas e não o foco com outras coisas externas. É isso então, pessoal. Protetor auricular, na minha visão, no meu tiro, na minha forma de enxergar as coisas, é um equipamento indispensável, indispensável, e não é um abafador de ruído, porque eu não quero abafar ruído, eu quero me desligar do mundo exterior. Então, no meu caso, eu uso o mais forte, não seria, acho que não é forte, mas o mais não é eficiente também, porque o abafador também é eficiente, mas com o propósito de abafar um som alto. Eu não uso com o propósito de abafar um som alto, eu uso com o propósito de me desligar do mundo exterior e entrar no meu interior. Então eu uso um bloqueador de som, tipo, tapar o ouvido, acabou. Fecha e não ouve mais nada do lado de fora. É claro que não tapa 100%, você continua ouvindo os comandos da direção de prova, algumas conversas você ouve de longe e tal, mas os sons do seu corpo ficam mais altos e você se concentra melhor neles. E você se concentra melhor no seu pensamento, você conversa com você mesmo, você ouve sua própria voz, você ouve sua própria respiração, você ouve seu próprio batimento cardíaco. E isso para o foco, isso para o tiro, é uma coisa extremamente desejável, né? Então, tá aí mais uma experiência, mais um conselho. Não tô aqui para dar conselho. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas uma dica, né, para a galera que está começando.
É bom ter esse foco, ter essa concentração. O tiro ele é muito visceral, ele é muito corpo, seu corpo, é seu bem-estar naquele momento, é sua técnica. Então isso é uma ferramenta extremamente eficaz, bloqueador de ruído, é fantástico. É essa a dica de hoje então, pessoal. Observem, conversem, vamos fazer a nossa comunidade crescer. Tiro de pressão está aí, é a base para uma sociedade desenvolvida, né? Eu acho que para uma sociedade ser desenvolvida, ela tem que ter um certo nível de esportividade e esportividade, inclusive nos esportes com armas de pressão, armas de fogo, é desejável. E o tiro de pressão ele é a base de tudo, de todo o tiro de uma maneira geral. Eu acho que começa por aí. Seria interessante a gente trazer isso para a nossa sociedade, para que se desenvolva outras vertentes e nosso esporte possa crescer e, sem a menor sombra de dúvida, vai contribuir aí para uma sociedade melhor e mais consciente e desenvolvida. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos lá, vamos crescer. Um abraço, até a próxima.